tarde a todos. Estamos aqui iniciando essa oficina que tem o oferecimento da Golsat, e esse bate-papo com duas feras aí do mercado de frotas se chama A Frente da Frota. Com vasta experiência no mercado das frotas, dois gestores compartilham suas vivências nesse universo cheio de desafios. Conheça a história de Makoto Toyo e Marco Ramos à frente de grandes frotas brasileiras e confira dicas para fazer uma gestão de excelência. Estamos aqui com Makoto Toyo, diretor comercial na Active Fleet, gestão de frotas e mobilidade. E Marco Ramos, profissional com vasta experiência na área de finanças e desenvolvimento de processos baseados em ferramentas de produtividade. Experiência na condução de equipe de trabalho, atuou como gestor Brasil de mobilidade, viagens, cartão corporativo e produtividade na gestão de continuidade do negócio e infraestrutura da matriz. Eu, Marco Rosa, gerente regional da Golsat, vou iniciar esse bate-papo com essas duas feras. Vou começar contigo, Makoto. Quem era o Makoto antes da gestão de frotas? Grande Marco Rosa. Primeiramente aí, um grande abraço a todos. É um prazer estar aqui com você, com esse time de feras aí. Marco Ramos também, meu parceiro. O Makoto, antes da gestão de frotas, era um trabalhador lá do Japão, um Dekasegi, né, que trabalhava na fábrica. Morei lá durante 15 anos da minha vida, né. Era um pouco desiludido com a minha profissão, que era 100% manual, e sempre sonhava em fazer algo relevante através do meu trabalho, né. E nunca imaginei que a crise de 2009 fosse proporcionar isso para mim. Então, eu costumo dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, né. Foi naquele momento de crise que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, consegui um emprego numa grande multinacional, né, e voltei a estudar, né, me formei depois dos 30 anos, e a partir daí a minha história na gestão de frota começou. Legal, legal. Eu já tinha conhecimento da tua história, mas eu fiz questão de frisar aqui para que o pessoal que está assistindo, né, possa conhecer um pouquinho mais. O pessoal está acostumado a te ver em lives e outros eventos, então é importante ter essa ideia de como é que era o Makoto lá no início. E Marco, estendo para ti a mesma pergunta, né? Quem era o Marco Ramos antes da gestão de frotas? Marco Rosa e Makoto, é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da nossa experiência. O Marco Ramos, antes da gestão de frota, era um profissional de multinacional focado em finanças, focado muito em resultado. Então, como você mencionou, as ferramentas de propiciam de revisão de processo o tempo inteiro. Processo, produto ou serviço, e a fase mais importante desse trinômio aí, que a gente pode falar que são pessoas. Então, por mais que a gente tenha o objetivo de trabalhar com a parte de números e avaliação, se está atendendo as metas ou não, existe um fator chamado comportamento, que é o comportamento humano, que interfere muito nesse processo. Então, eu posso dizer para você que a carreira foi muito matricial, então ela é desenvolvida muito calcada em números, resultados, metas, e depois de conhecer a gestão de frota, a cabeça abriu um pouco, porque a gente tem um fator humano que faz toda a diferença dentro do processo. Legal, legal, perfeito, Marco. O Marco, inclusive, ele é um dos fundadores lá do Comitê de Gestão de Frotas no Rio de Janeiro, uma associação lá muito, muito atuante, não só no Rio de Janeiro, mas que tem uma representatividade aí no Brasil, que a gente já viu várias vezes falando dos eventos de vocês, e isso é importante. Infelizmente, no momento, a gente não está podendo ter os eventos presenciais, mas acredito que aí nos grupos de WhatsApp, entre vocês, devem estar acontecendo aí os seus contatos semanais, né? Eu vou dar continuidade aqui, e essa pergunta eu começo agora com o Marco Ramos. Quando e como e o que levou, Marco, a pensar em uma gestão de frotas na empresa, né? Pode responder essa parte já emendando com o que tu tinha falado antes em termos de números, mas em que momento assim que começou esse processo lá na gestão de frotas? Em 2015 eu assumi uma nova área, a área de facilities. Essa área, além, como você mencionou, gestão de continuidade de negócio, produtividade, finanças, cartão corporativo, viagem, ASC e toda a parte de infraestrutura para
voltar em funcionamento e apto a operar 1.500 metros quadrados de escritório da matriz, recebi a gestão de frota. A gestão de frota, eu posso dizer que fazia uma gestão de contrato e não a gestão da frota. Então, essa gestão era uma gestão fornecedor, se está pagando e tudo, e a gente começou a assumir essa posição e o meu time eu desafiava o tempo inteiro. Como que a gente pode fazer melhor? De que forma a gente pode fazer melhor? E aí, um integrante do nosso time, da célula de frota, chegou e fez com que a gente conhecesse o Pará. E aí eu confesso a vocês que abriu totalmente o horizonte. Abriu o horizonte do quanto é importante o fator humano, do quais são as ferramentas que a gente pode gerir para que propicie uma gestão efetiva e não gestão de contrato, a gestão da frota propriamente dita. E aí a gente implantou um pensamento da integração dos pilares, que é integrar manutenção, abastecimento, documentação e infrações. Então, você fazer um pensamento ou uma análise isolada só de abastecimento pode te dar uma tendência totalmente distorcida do que você pode imaginar. O carro está consumindo muito. Mas por que está consumindo muito? Vamos na origem. Por que de verdade ele está consumindo muito? Estabeleça um intervalo de confiança e o que tiver fora, acima ou abaixo desse intervalo de confiança, tem que investigar. Então, um exemplo que eu posso dar é, se o carro está gastando muito, ele continua rodando na mesma região, ele não mudou o perfil de rota que ele tinha? Não. Ele tem multa? Tem. Que tipo de multa ele tem? Excesso de velocidade. Faz sentido a ter um gasto maior. E aí você começa a ter a integração desses processos para fazer a gestão efetiva que eu falo. Porque a gestão ela tem que ser uma visão muito ampla do que você tem, que é o fator humano lá. Até que ponto você pode orientar o chefe desse condutor para que ele repense na maneira que ele possa conduzir o veículo. O veículo é uma ferramenta de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela pode colocar a imagem da companhia numa imagem muito ruim para o mercado. Você pode ser um excelente vendedor, mas um assassino em potencial se você não dirigir atendendo às determinações de trânsito. Então, eu acho que a gente conseguiu puxar essa responsabilidade, desenvolvendo uma política muito severa, de que forma você tem que conduzir isso, quais são papéis e responsabilidades, estabelecendo o que é benefício, o que é ferramenta de trabalho, e aí sim, você conseguiu colocar as regras no papel, dar ciência a todo usuário, e daí sim você começar a fazer a gestão, e não com a intenção de penalizar, mas com a intenção de orientar para fazer de uma forma correta. E aí eu acho que a gente conseguiu cair os níveis de multa de uma forma considerável, então a multa caiu vertiginosamente, a gente conseguiu alguns benefícios em termos de redução de gastos, porque consequentemente se era excesso de velocidade você consumia mais, e por outro lado você também reduz os índices de manutenção, porque você desgasta menos o equipamento que está na sua mão. Então você começou a ter uma previsibilidade e podemos orçar de uma forma muito mais estruturada com o comportamento de cada usuário. Legal. É o que a gente fala, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Os números estão lá e o gestor e um gestor de qualidade de vocês com certeza vai usar todos esses números para fazer uma gestão de frota muito mais na ponta do lápis. E contigo lá, Makoto, como é que foi? Bom, Rosa, dando continuidade aí então à pergunta anterior, né? Acho que já respondendo a sua pergunta atual também, eu comecei nessa grande multinacional na área de logística, né? Comecei lá no chão de fábrica, tendo a experiência de ver todas as incorreções, todos os problemas que a empresa tinha, né? E no meio desse tempo, né, a gente criou algumas soluções interessantes para a logística que me proporcionou ser promovido, né? Num período menor de 12 meses, fui promovido para a área administrativa. Um coordenador viu o meu trabalho e falou assim, olha, Makoto, tem uma vaga na área financeira, né? É uma estrutura onde você vai ter mais visibilidade, você vai ter mais interface com outras áreas da empresa, você vai conseguir enxergar a organização por uma outra perspectiva. Você aceita o desafio? Aí eu falei, claro que aceito o desafio. E foi aí que eu entrei na área de gestão de frotas, né? Propriamente dita.
Quando eu entrei na área de frotas, aí o pessoal falou para mim assim, Makoto, agora você sentou na bucha da companhia, porque ninguém nunca deu jeito nesse negócio. E aí que nesse momento algo tocou dentro de mim, sabe, Rosa? Daquelas visões que eu tinha na época que eu era trabalhador no Japão, de falar assim, poxa, agora eu descobri, né, o propósito da minha profissão, né, e eu tive um Day One, e esse Day One foi justamente, né, sem querer rasgar seda aqui, mas foi justamente num evento do Instituto Parar, foi quando eu vi o Flávio Tavares falar pela primeira vez que nós somos mais que gestores de ativo, nós somos gestores de vida, né? E foi naquele momento, nesse Day One, que eu falei, puxa, né, eu entrei para gerenciar uma das maiores frotas do Brasil e do mundo, e eu estou tentando controlar tudo isso por Excel, né? O pessoal que estava não conseguia sequer falar para mim quem era o condutor que estava com cada veículo, chegava uma multa, a gente não sabia de quem que era para poder descontar, então eu entrei num cenário assim totalmente absurdo, e quando eu comecei a trabalhar com a gestão de frota, a entender como que funcionava a gestão de abastecimento, a gestão de locação, a gestão de infrações, eu falei, meu Deus do céu, tem uma oportunidade enorme aqui dentro. E agregado a isso, né, além de você proporcionar essa oportunidade de eficiência muito grande para a empresa, essa relevância financeira muito grande, ainda junto com ela vinha esse apelo, né, muito relacionado à questão da segurança da vida do condutor que está dentro desse carro, né? Foi nesse momento que eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu já era um apaixonado por veículo, né, já era um apaixonado por cuidar de carro, e quando eu entendi que cuidando bem de um carro, eu também garantia a segurança de um condutor, foi aí que deu aquele estalo e falei assim, agora eu vou mostrar por que eu cheguei aqui nessa empresa e como que a gente vai fazer para mudar isso. E aí comecei a participar de eventos, né, comecei a buscar novas soluções no mercado, né, e aí fui me capacitando para deixar de ser um gestor operacional, né, e me tornar um gestor mais estratégico, né, de trazer soluções mais efetivas e tentar enxergar as coisas de uma visão mais macro. Isso foi o que fez diferenças, acredito, no meu encarreiramento como profissional de frota. Com certeza foi, e sobre o que tu falaste aí de oportunidade, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, eu vou guardar esse link aí, porque acho importante, é isso que a gente está procurando, e como vocês dois falaram, né, do Instituto Pará, para quem está assistindo aí e ouvindo sobre frota pela primeira vez, a GoSat é a idealizadora do Instituto Pará, o Instituto Pará tem um curso chamado Programa de Formação de Gestores de Frota, a gente já está na 8ª turma esse ano, inclusive agora com EAD também em logística, então uma pós-graduação em logística, isso é muito importante, e a gente se orgulha muito, né, de ter conseguido, através do Pará, de formar muitos gestores, e hoje aqui nós estamos com 2 gestores aí que têm uma vasta experiência, e isso é muito importante. E quanto à parte de oportunidade, não tenha dúvida, né, porque quando não se tem nada, o que mostrar ali, o que tu mostrou e apareceu, foi muito bom, não tinha nada, tu conseguiu construir isso. E linkando aqui agora, Makoto, até que tu dando sequência aqui, aproveitar que tu entrou nessa função lá, o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Como foi a busca, assim, o que a gente chama de patrocinadores internos, né? A gente sabe que Frotas hoje ela é responsável por uma segunda ou a terceira conta na empresa, né? Perde aí para a folha de pagamento e olhe lá. Os departamentos que tu usou nessa empresa, RH, jurídico, controladoria, segurança do trabalho, como foi essa busca tua interna aí pelos patrocinadores, né, para que eles pudessem apoiar o teu projeto? E eu dou até como exemplo também, vocês dois já conhecem o Ezequiel ali da Cocamar, o Ezequiel disse que no momento que ele criou o projeto Vida Segura, lá onde o RH viu a importância que a telemetria estava dando para ele na frota e no salva de vidas, né, que ele falou que a ideia dele é que o colaborador chegue em casa, aliás é um lema nosso, né, que o colaborador chegue em casa todo dia assim como saiu. Como foi essa busca, né, dos patrocinadores, quem apoiou vocês internamente lá? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha só, Rosa, eu acho que o primeiro patrocinador é você mesmo, né?
é você acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho, né? Sem querer passar uma visão pretensiosa, mas eu vejo assim que dentro do mercado corporativo existem profissionais que tendem a ficar numa zona de conforto, né? E como que é isso, né? Poxa, o pessoal compartilhava lá no grupo de gestores de frota uma necessidade de fazer um piloto. Tinha 100 gestores de frota na companhia, e aí você via, ninguém se manifestava. Então eu era o único que levantava a mão e falava assim, não, manda para mim que eu testo aqui, né? E aí eu acompanhava, né, fazia os meus comentários, fazia análise SWOT lá do que era, né, oportunidade, ameaça, o que era pontos positivos, pontos negativos, e óbvio que isso acabou destacando, né? Acho que também, junto com isso, o fato de buscar no mercado soluções, participar de eventos que me capacitou a mudar o meu mindset. Então eu chegava todo motivado de um evento do Instituto Parar, pegava lá o gerente de segurança do trabalho lá e falava, mas Sandro, a gente precisa fazer isso, a gente não pode deixar o condutor sair com a CNH caçada, a gente precisa bloquear isso na portaria, a gente não pode deixar um cara que tem multa sem indicação do condutor, a gente não pode deixar de descontar essa infração. Se o cara não respeitar, não passar aqui para assinar a notificação no prazo correto, eu vou bloquear ele na portaria, né? Então, eu chegava todo motivado e as pessoas no primeiro momento falavam, pô, esse Makoto é louco. Esse Makoto é louco, meu. Mas, aos poucos, né, junto com essa motivação, com essa atitude de querer mudar, de querer fazer diferente e não querer ser louco, mas embasado num projeto que foi, né, estruturado do começo, meio e fim, aí a primeira linha começou a olhar diferente para o Makoto, né? E um dos primeiros parceiros que eu tive foi justamente segurança do trabalho, né? A área de segurança do trabalho é a sua principal parceira. É ela que vai te ajudar a falar assim, olha, não vamos contratar esse veículo para a nossa frota, não vamos locar esse veículo só por conta do preço, porque eu não quero economizar 10 milhões e ter gente morrendo na minha frota, né? Então, eu preciso ter um veículo com, no mínimo, 3 estrelas na latinha N-Cup. Abaixo disso, eu não aceito, né? Então, foi algumas imposições que a gente, junto com o Departamento de Segurança do Trabalho, né, conseguiu validar com esse propósito. Olha, até aqui eu aceito. Mais do que isso, eu não coloco em risco a vida do meu condutor, né? Eu acho que o Departamento de Segurança do Trabalho, óbvio que o Departamento Financeiro também, né, é um departamento importante para você validar qualquer projeto, né? A parte mais difícil para o gestor de frota é você vender internamente um projeto que você quer criar, né? Por isso que hoje, tanto do outro lado da mesa, a gente toma muito cuidado com isso e a gente é bem transparente. Olha, comercialmente falando, eu poderia fazer a consulta de pontuação de CNH para você toda semana, mas o custo-benefício, né, às vezes você pode ter uma relação custo-benefício melhor se você fizer uma vez por mês. Já é algo que vai poder, né, te dar um amparo, né, para você ter uma segurança. Então eu não preciso ir além daquilo, porque eu sei que internamente o gestor de frota está tentando mostrar o payback desse investimento lá para o diretor dele para validar esse projeto, entendeu? E essa é uma das partes mais difícil para o gestor de frota, é você mostrar internamente que aquele investimento em telemetria, né, com estudo da ociosidade, com o estudo do KM rodado por mês, vai te proporcionar uma redução da frota, vai proporcionar um reajuste no valor de locação, e esses reajustes vai te proporcionar, né, além da redução do custo financeiro também, a valorização de segurança com os KPIs de dirigibilidade do condutor, né, e esse investimento, né, e essa otimização dos custos, né, vai poder proporcionar que você pague essa solução e ainda te traga payback, né? E é um pouco disso que a gente fez lá, que eu acho que a gente conseguiu convencer a organização a investir numa solução tão grande. E os parceiros, o meu parceiro principal foi Segurança e Trabalho.
Quando tu fala em convencimento, eu entendo, e realmente é importante, mas tem que convencer não só falando, né? Tem que convencer mostrando números, mostrando dados, mostrando informações, e isso leva tempo e tem que fazer mesmo, não tem jeito. Porque senão fica muito complicado de, olha, eu sei que eu vou economizar, eu sei que o carro tem que ter 3 estrelas, mas baseado em quê? Pela NCAP, ok, mas o que ele está dizendo sobre isso? Tem que ter esse estudo. E isso é uma das coisas que a gente sempre está muito atrás dos gestores, né, tentando conversar com eles, e esse bate-papo aqui é justamente para mostrar para os novos gestores que ele é uma peça fundamental. A gente sabe de gestores hoje que acabam ficando lá na garagem, não também no prédio administrativo da empresa, e, como eu falei antes, né, são responsáveis por um valor considerável de frota, porque a gente fala de abastecimento, a gente fala de telemetria, a gente fala de locação, então ele tem que se especializar também, né? O gestor de frota não é aquele cara que fica atendendo o telefone de madrugada, né? Tem muitos que gostam, se acham gestores de frota porque atende 24 horas o telefone. E não é isso, tem que trabalhar na raiz do problema, já corrigir, fazer todas essas correções. E dando sequência aqui, eu queria agora do Marco, justamente esse mesmo tipo de questionamento que eu fiz ao Makoto, né? Quem foram os teus primeiros patrocinadores internos lá, Marco Ramos? Marco, bem consonância aí com o que o Makoto está falando. A nossa estrada foi mais ou menos trilhada da mesma forma. Primeiro, a gente conseguiu mostrar para os nossos primeiros patrocinadores, a gente não tinha identificado, reuniu uma gama de RH, segurança do trabalho e próprio finanças, primeiro com a volumetria. A gente rodava em torno de 16 milhões de quilômetros a frota toda por ano. Então é uma quantidade bem expressiva e a oportunidade da gente ter algum insucesso e ter alguma fatalidade, se não fosse controlada a contento, seria muito grande. Nós conseguimos validar isso, mas fazendo a primeira frase: quanto vale uma vida para cada uma daquelas diretorias? E com base nisso, a gente mostrando toda essa parte da volumetria, a quantidade de quantidade de veículos, a quilometragem, o quanto aquilo representava para que a pessoa pudesse ir e voltar ao trabalho com a mesma segurança, começou a comprometer de verdade as suas próprias famílias. A partir desse momento, você começa a criar uma rede de pessoas que estão o tempo inteiro voltadas para observar como que a gente consegue resolver o problema e conscientizar as pessoas, não com punição, mas com alertas, mostrando com resultado o quanto aquilo é benéfico ou não para a companhia. Então, voltando à primeira opção, que o nosso patrocínio era o patrocínio de ter a vida o tempo inteiro desses nossos condutores, e não só os condutores, aqueles que o cercam, a gente conseguiu, de uma forma muito sutil, uma vez mostrando a valorização da vida, os números eram fáceis de comprovar. E esse patrocínio foi de finanças e com certeza do RH e segurança do trabalho. E não tem como a gente fugir dessa linha. E aí, se o viés da companhia está calcado realmente em segurança, sustentabilidade, consequentemente você vem buscar os ganhos financeiros, porque são inevitáveis após trilhar esse caminho. Verdade. Eu tenho aí, antes da telemetria, eu tenho aí uns 10, 11 anos de experiência na parte de cartões de abastecimento. E quanto maiores eram as frotas, né, a maior a capilaridade desses veículos espalhados, eu sempre dizia, né, que o gestor de frota tinha que buscar o apoio do financeiro, porque por mais que os cartões de abastecimento, que os convênios com postos, vamos dizer assim, pudessem facilitar, né, onde estavam os seus condutores, mas nada melhor que um cartão de abastecimento onde o financeiro iria pagar apenas uma fatura no mês, ou no máximo 2 quinzenais, versus o conciliação de, sei lá, eu peguei 200 postos conciliando 2 vezes no mês. Olha o valor isso interno, né, de alguém que está fazendo, olha o custo operacional disso. Será que não compensa, às vezes, tudo bem, pagar lá uma taxa para a administradora dos cartões, que seja 1% ou alguma coisa nesse sentido, pelo ganho que ele vai ter lá no final, né? Então isso também é uma coisa que ele tinha que observar, né? Marcos, você me permite, associando a isso que a gente vem falando, quando você introduz a ferramenta de telemetria, muda o cenário, muda completamente o cenário, porque até então você está compilando dados, analisando o comportamento,
mas você não consegue identificar exatamente com precisão. Você tem uma amostragem e um direcionamento daquilo. A partir do momento que você tem a telemetria, você passa a falar com propriedade de cada condutor de cada veículo. E isso nos deu condição de identificar o comportamento daquele grupo de usuários, aqueles usuários de uma determinada localidade que tem um comportamento que precisa de um ajuste, apenas um treinamento, apenas um alerta, ou uma palestra, vai colocar no trilho. Você tem um comportamento que é um comportamento nocivo à companhia. A gente conseguiu pegar algumas coisas, tipo abastecimento com quase 20 quilômetros de distância. Ou seja, o cartão de abastecimento estava no posto e o carro estava em outro local. Então, isso aí são distorções que você jamais pegaria se você não tivesse a telemetria. Ainda consegue validar lá não só a velocidade, mas o tempo de parada do veículo. O carro está parado na unidade há 2 horas, o carro está ligado. O que está acontecendo? O cara pode estar dormindo dentro do carro. E se ele não está fazendo nada? Ele está na hora de descanso dele, mas com o carro ligado para utilizar o ar-condicionado, se ele se mexe e o joelho na marcha, engrena uma marcha, a fatalidade do simples desfrutar do ar-condicionado do veículo. Então, leva o cara para o alojamento e coloca ele para descansar. E aí, você começa a puxar para a gestão esse tipo de comportamento que o cara que está na ponta, o gestor imediato, ele consegue, com a informação necessária, ele consegue direcionar quem é que ou não. A gente não quer nenhum soldado. Só pode fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Atrelado a uma boa política, claro das obrigações de cada condutor, do gestor imediato na ponta, e a ferramenta que pode te propiciar para ver o comportamento, você consegue ter uma frota rodando muito bem, sem desvio, sem distorção e focado no resultado, segurança e sustentabilidade. Verdade, tem razão. Eu me lembro de um caso eu me lembro desse caso aí que tu falaste aí do posto, e o cartão está no posto e o carro não, mas eu me lembro de um caso também de uma área comercial lá, que tinha um vendedor onde o gestor, depois que ele implantou a telemetria, ele viu que o vendedor, embora batendo as suas metas mensais, ele só saía à tarde para trabalhar e não saía de manhã. Aí ele acabou dando uma desculpa lá que de manhã usava o carro da esposa, enfim, com certeza a meta dele estava mal dimensionada, mas ele só saía à tarde. O que ele fazia de manhã a gente não sabe, né? Mas ele tinha uma obrigatoriedade lá de cumprir uma agenda de manhã e de tarde, e quando colocou a telemetria não teve jeito, acabou aparecendo isso. Mostra, o jeito é o que a gente sempre diz, né? A telemetria vai mostrar o jeito que ele está dirigindo, ou certo ou errado, não tem como escapar disso, né? Eu queria aqui dar uma continuidade agora. Eu sei que vocês executaram aí diversos projetos aí nas empresas que vocês trabalharam, e eu queria começar pelo Makoto. Makoto, fala um case teu aí, um case de sucesso teu, que tenha feito alguns projetos, a gente sabe que foram vários, mas cita um case aí para nós, aí, como é que tu começou, como é que tu construiu esse case, se teve o apoiador interno e o que resultou aí para ti, depois que tu já tinha uma boa experiência na parte de frota. Bom, Rosa, o principal projeto da minha vida foi o projeto de reestruturação da frota leve da Ambev, né, que é a empresa que eu trabalhei. Esse projeto ele foi desenhado em 3 steps. Né? O primeiro step era a contratação de um software integrador, de uma plataforma integradora para gerenciar essas informações que até então era feita em Excel, né? Cada unidade trabalhava isso de uma maneira aleatória, né? E a gente precisava consolidar essas informações. Imagina só, para fazer a renovação de motos, a gente não conseguia ter informações confiáveis para saber quantas motos a gente tinha e quantas motos a gente precisava repor, né? Uma informação básica. Então, a contratação de sistema em simultânea à contratação de sistema, a construção da política de frotas, né? E dentro da política de frotas, a determinação dos processos de como deveria ser feito em cada um dos pilares de abastecimento, de manutenção, de telemetria, enfim. Desenhamos todo o processo
para que o time de auditores, né, amarramos esse processo no programa de excelência, para que o time de auditores que rodavam as unidades, né, dentro do programa de excelência, avaliando essas unidades no programa de excelência, poderia verificar se os gestores de frota estavam cumprindo com as determinações e estabelecer uma pontuação disso, porque essa pontuação, obviamente, impacta no variável da unidade como um todo, né? Então, é interesse de todos, não só do gestor de frota, como do vendedor, como da primeira linha, né, estar alinhado quanto aos processos, né? Então, sair do Excel e ter uma plataforma, né, construir os processos e a política de frota, esse foi o Step 1. O Step 2 foi contratar telemetria para 100% da frota, né? Não só de motos, como também de veículos, né? Porque a partir daí a gente começou a ter a oportunidade de identificar indicadores que até então a gente não tinha visibilidade, né? Como o próprio Marcos Ramos falou, né? Essas divergências, esses outliers de, olha, tem um carro em um local distante e o cartão está abastecendo num posto a 40 quilômetros dali, né? Tinha gente que viajava com o carro no fim de semana, né? Tinha gente que ia fazer entrevista em outras empresas e usava o carro da empresa. Tinha os mais absurdos cenários que a gente já viu. Tinha cara que estava dirigindo na Anhanguera 168 km por hora, né? Então a gente pegou várias coisas que a gente não tinha visibilidade. Inclusive a gente fez o estudo da ociosidade, né, e de rodagem desse veículo, que proporcionou para a gente um outro projeto, né, que foi a redução da frota e o desenvolvimento do car sharing, né. Mas esse foi o Step 2. O Step 3, né, foi centralizar a gestão de frota lá no CSC. Por quê? O gestor de frota é aquele cara que ficava apanhando diariamente. É o vendedor que ligava para o gestor de frota e falava, ó, preciso de combustível aí. E o gestor de frota ficava 100% do tempo dele focado em atividade operacional, né? Ele era 100% operacional. Tanto que, né, a gente entendia que era uma profissão marginalizada. Era o cara que foi mal avaliado na avaliação de desempenho e falava, ó, deixa o cara lá para cuidar da frota. E essa era a realidade. Só que a gente, com a centralização da frota, eu criei uma caixa com coordenador, com um analista de abastecimento, um analista de telemetria, um analista de manutenção, para a gente olhar, né, para a gente gerenciar a frota de uma forma centralizada, para a gente chegar lá naquilo que o Marcos Ramos falou, né, na causa raiz. Por quê? Eu tenho minhas regionais, né, vamos supor eu estou olhando abastecimento. Eu tenho minhas regionais e eu olho lá, pô, por que a regional SPC, Regional de São Paulo Centro, é minha pior regional? Aí eu clico lá na minha regional, eu abro as unidades da Regional São Paulo. Porra, por que Moca tem uma média de combustível tão alta assim em relação às demais? Aí você clica lá na unidade Moca, você vai ver que às vezes é 2, 3 carros que estão jogando o número para cima e você consegue identificar quem é o condutor e atuar na causa raiz, né? Então a gente deixou de fazer esse papel de ser um atendimento para gerar inteligência e passar a falar assim, olha, a gestão de frota da regional SPC está ruim. Aí o diretor regional de SPC pega esse indicador e fala, olha, quem que está ruim aqui? É Moca. Direciona isso para o diretor da Moca e fala, olha, Moca, por que você não está olhando isso aqui? Aí o diretor da Moca vai chegar no financeiro e vai falar, por que esses 3 carros aqui estão ruins? Até a gente resolver o problema. E esse contexto, durante os 2 anos do projeto, trouxe 30 milhões de reais de economia para a empresa e foi premiada pela ANAFA como a 3ª melhor gestão de frotas de 2015. É isso aí, Makoto, exatamente como tu falaste. Eu me lembro aí que a gente já tinha falado algumas vezes sobre... Aliás, o Cláudio Medeiros, meu colega, que fala muito lá no LinkedIn, né? Saia do operacional e vá para o estratégico. Então, isso é muito importante. E contigo, Marco, dá um exemplo para nós aí, então, já partindo aqui para os finais, que depois eu vou pedir as considerações aí finais de vocês. Nesses 5 anos aí à frente de gestão de frota, a gente aprendeu muito. Acho que o projeto mais enriquecedor que nós tivemos foi o desenvolvimento da nossa equipe. A gente tem uma equipe
que estava apagada, porque exatamente de acordo com o que o Makoto está falando, trabalhando muito no operacional, sem parar para pensar o que estava acontecendo, a gente conseguiu concatenar essas informações e definir papéis e responsabilidades. Com isso, foi natural o desenvolvimento dessa equipe e é fácil de ver como as pessoas se destacaram. Estavam presas à parte operacional e com vontade de desenvolver, mas o dia a dia não deixava. Então, a gente conseguiu que essas pessoas tivessem a oportunidade de se desenvolver e serem estratégicas. Então, eu acho que o time que formou, e aí também, Makoto, devido um pouquinho ainda de ter tido a oportunidade aí em 2019 de ser o primeiro colocado como gestão de frota, reconhecido lá pela ANAFA, não foi o Marco que fez, foi o time que conquistou. Então eu falo de novo, a gente pode ter o melhor processo do mundo, a gente pode ter o melhor produto ou serviço, mas se a gente não tiver as pessoas certas para que possam nos apoiar e dividir e acreditar no que a gente está desenhando como ideia, realmente joga tudo fora. E aí, aqui aos projetos, o maior desafio que tivemos foi o desconto em folha da multa. Infrações que a gente conseguiu tirar daquela cobrança que era para cada usuário e conseguimos botar dentro da folha de pagamento. Isso foi, assim, uma conquista muito grande por causa da transparência, por causa da validade dos números, por causa da seriedade com que estava se trabalhando e que a gente tinha rastreabilidade de tudo. Então, eu não me recordo de ter ocorrido nenhum erro de desconto em folha desnecessário por causa disso. E aí, assistindo alguma das palestras aí do Carlos Tudisco, a gente fez toda a documentação necessária que nos embasasse para que pudesse fazer esse tipo de desconto. A redução aí de mais ou menos, em função desse desconto em folha, de 32% da nossa incidência de multas. Consequentemente, 18% das multas gravíssimas e 22% de multas graves. Desenvolvimento a criação realmente do GCN, que eu acho que proporcionou para a gente maturidade para que a gente pudesse agregar conhecimento e compartilhar esse conhecimento com os cariocas aqui, que praticamente tudo acontece em São Paulo. E, por último, não tão importante, mas pelo volume, que a gente conseguiu agregar informações necessárias e dados robustos que pudesse proporcionar a saída de CAPEX e transformar em OPEX, ou seja, sair da frota própria para a frota alocada. Nós tínhamos uma planilha de quase 50 colunas com o comportamento de cada placa, se acelerava muito, se freava muito, se gastava muito, como era o comportamento, se ele abastecia 6 horas de sexta-feira e abastecia às 8 horas da segunda-feira, ou seja, a gente tinha um mapeamento na unha desse pessoal, que propiciou, de verdade, a gente conduzir isso para que pudesse fazer um tombamento para a frota alocada. Acho que a frota alocada veio para ficar, é uma situação de compartilhamento, e aí a gente conseguiu, de verdade, verificar que quando você sai do CAPEX e vai para o OPEX, de quem realmente tem a necessidade do veículo. Que quando está no CAPEX, manda 2 carros, manda 3 carros. Quando vai para o OPEX, peraí, deixa eu rever a minha situação aqui, que cai no que o Makoto falou. É o carro ficar ocioso um período do tempo e não ter a essência do trabalho para quando ele foi destinado. Eu acho que o maior desenvolvimento e o maior projeto que a gente fez, não desmerecendo todos os outros que a gente conquistou, foi a valorização e desenvolvimento do time. Então, o time, eu sempre faço a menção ao time com letra maiúscula, porque é a parte mais importante desse trinômio. Processo, produto ou serviço, e pessoa faz toda a diferença, e ele fez a diferença. Perfeito. Ninguém faz nada sozinho, tem razão. Já finalizando aqui, eu vou partir para a última pergunta, mas uma coisa que eu gostei de ouvir aqui dos dois, e nem estava na pauta, foi que os dois falaram muito de política de frota, e isso é muito importante. A gente sabe que a maioria das empresas não tem essa parte de política de frota. Carlos Tudisco, a gente sabe que é expert nesse assunto, mas isso aí com certeza será pauta aí por uma última vez. Finalizando aqui, eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para o nosso público e, principalmente, que dicas vocês dariam aos gestores de frota, ou seja, já que vocês tiveram todo esse sucesso e estão tendo esse sucesso na gestão de frota, que dica que vocês dariam aos gestores de frota? Pode começar contigo aí, Makoto.
Bom, Rosa, a minha dica para o gestor de frota, né, acho que está em linha com o principal desafio, né, que é muito dentro do que a gente conversou aqui, é se tornar mais estratégico e deixar de ser operacional, né? E procurem parceiros que possam te ajudar com isso, né? Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você sempre vai precisar de um time, né? Dentro do que o Marco Ramos falou aí, né? Eu acho que tem esse papel de formar líderes melhor do que você, né? É um papel muito importante para quem tem uma equipe, né? E para o gestor de frota, além de ter um time onde você vai poder trabalhar com eles, vai poder desenvolver, vai poder fazer com que eles criem uma carreira dentro da gestão de frota e, consequentemente, valorizar essa atividade, no mercado também tem excelentes parceiros, né, que agora que a gente está do lado de cá, eu vejo isso, né, eu vivo isso no meu dia a dia, parceiros que vão te ajudar se você tiver dificuldade de calcular um TCO, se tiver dificuldade de montar uma política de frota, se tiver dificuldade de formular um projeto, né, com algumas ferramentas, análise SWOT, espinha de peixe, Canvas, né, um Greenbelt, tudo isso nós que estamos aqui, né, ao redor, a gente consegue ajudá-los, né, a valorizar a sua profissão internamente e ajudar você a vender essas soluções que, com certeza, eu tenho certeza que dentro do coração de cada gestor de frota, ele tem muita determinação em mudar os resultados desse cenário absurdo que a gente vive, de alto custo, né, ineficiência e ainda mais esse cenário de guerra que a gente enfrenta, de tantas fatalidades no trânsito, né? Então, procure ajuda e contem sempre conosco. Acho que essa é o nosso recado aqui. Legal, Makoto. Contigo, Marco, qual é a tua dica aí para os novos gestores, para o público aí que está nos assistindo agora durante a Conferência do Pará? Eu acho que, reforçando aí a parte que a gente tem que usar sempre, a terceira pessoa, nunca usar a primeira pessoa, eu faço, eu realizo, e sempre nós realizamos, nós conquistamos, nós atingimos as metas, porque você realmente não faz nada sozinho, você tem um time por trás. Essa valorização do time é importante para que o tempo inteiro desafios a serem realizar alguma coisa, pensar diferente, tentar olhar para os números do dia a dia e tentar desenvolver alguma coisa que possa agregar. Outro ponto muito importante é dê ouvido a qualquer tipo de opinião, não dispense opinião, por menor que seja. Essa opinião, às vezes, ela pode mudar o conceito e pode ser o pulo do gato para você realizar um golaço. Então, eu acho que tem que valorizar todas as opiniões. Uma política de frota muito bem definida, porque vai ser a regra com que você vai gerir a tua frota. Reforço novamente a integração dos pilares. Para fazer uma gestão efetiva, você tem que ter a congruência de abastecimento, manutenção, documentação e infrações. Reforço mais uma vez o desenvolvimento do time, porque é um papel do gestor preparar substituto e desenvolver para que saia do operacional e foque no estratégico, porque o gestor de frota tem que ser estratégico. Vou comentar um pouco a respeito o gestor de frota está ativo 24 horas por dia, eu acho que ele pode ter uma atenção de uma emergência, mas não está disponível 24 horas, porque ele tem uma estratégia definida para isso. A parte operacional é que vai funcionar, a manutenção, o seguro, o que quer que seja. E mais importante, para que você possa gerir isso de uma forma muito robusta, que você conheça seus números, você saiba o quanto você gasta, o quanto você roda, quem são os seus condutores com mais incidência de multa, que você seja ousado em tomar algumas decisões, mas com base nessa volumetria, porque com base nessa volumetria, a tomada de decisão, ela fica fácil de ser conquistada. E por último, eu acho que não dá para se falar mais de gestão de frota sem estar suportado pela telemetria. A telemetria, ela te dá condições de avaliar o comportamento na tomada de decisão, direcionar a que caminho você vai seguir, mas com propriedade, com os números e evidência. É um recado que eu deixo e fico à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Bom, eu tinha certeza que esse bate-papo aqui ia ser muito interessante. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante as dicas.
e eu queria fazer um agradecimento ao Makoto. Aliás, o Makoto é vô, né, desde o dia 12 de outubro aí, então o mais novo vovô na praça. Parabéns aí, Makoto, aproveite bastante, eu já tenho experiência aí, já tenho 2 netos, muito legal. Marco Ramos, obrigado mais uma vez aí por estar participando com a gente e compartilhando aí da tua experiência. Gostaria então também de agradecer ao público e dizer que esse bate-papo, essa oficina foi um oferecimento da GoSat, tá? Convido a vocês aí a participarem junto com a nossa equipe comercial durante esses 3 dias da Conferência Pará, e o Makoto e o Marco Ramos estarão à disposição aí também para tirar as dúvidas de vocês. Não deixem de chamá-los, tá? Eles vão estar lá à disposição. É muito importante vocês poderem compartilhar aí do conhecimento deles, os gestores novos. Enfim, assim como a gente compartilhou aqui agora, se utilizem dessa ferramenta aí na Conferência Pará, da nossa Conferência Pará, porque vocês possam aí estar trocando ideias com essas 2 feras aí do mercado. Da minha parte aqui, muito obrigado, um prazer ter feito essa mesa, esse bate-papo aí com vocês.